O Poder Local na Rádio. Hoje com Aula Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Aqui estamos para mais uma emissão do Poder Local na Rádio, hoje com a presença do professor Aula Menezes. Professor, muito bom dia. Muito obrigado por estar aqui muito obrigado. Uma vez mais. É a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Vamos, como habitualmente acontece nestas emissões, começar com a pergunta que ficou deixada a semana passada pela doutora Vânia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Contudo, antes disso, eu gostaria de deixar aqui e de chamar a atenção dos nossos ouvintes que queiram colocar perguntas aos Presidentes de Câmara, quer seja o Presidente da Câmara de Angra, quer seja o Presidente da Câmara da Praia. Aqui o podem fazer através da página da Rádio Horizonte no Facebook, por mensagem privada deixam a pergunta e ela será devidamente colocada ao destinatário ou, se for para os dois, a ambos os destinatários. Professor, vamos começar por ouvir a pergunta que ficou deixada a semana passada pela doutora Vânia Ferreira. Pois ele de alguma forma deixou-me uma pergunta por eu estar de entrada. E não é que eu queira que ele esteja de saída, mas ressaltou-me no sentido em que este será o último mandato à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo do professor Alam. Eu gostaria de o questionar no sentido em que quais são as prioridades e os desafios que ele terá para este último mandato e qual as obras de destaque que ele gostaria de ver concluídas nestes últimos 4 anos. Aqui está a pergunta, naturalmente é uma pergunta pertinente em princípio do mandato, saber aquilo que quer ver concluído neste segundo mandato e o que é que quer deixar em termos de obra para o futuro. Bom, ser Presidente da Câmara não é apenas uma questão de obras, embora obviamente que as obras sejam importantes enfim, a atividade do município tem um conjunto de outros aspectos que neste momento, no caso concreto de Angra, até ganham alguma prioridade sobre isso, nomeadamente as questões que dizem respeito à atividade económica, à sustentabilidade da própria economia municipal e às próprias, digamos, à própria sustentabilidade da atividade municipal no futuro. E eu creio que essa é a minha prioridade primeira para este mandato. Do ponto de vista das obras, pois há uma obra que andamos a preparar já há muitos anos e que tem sido muito difícil de chegar lá, que é do mercado municipal. Portanto, é neste momento a obra que é a grande prioridade para o município. Continuamos a enfrentar dificuldades, agora já na área da cultura e não na área técnica. Portanto, há aqui um conjunto de questões que precisam de ser resolvidas. Estamos a trabalhar com a velocidade máxima no sentido de as resolver. Eu diria que essa é a obra principal. Depois há aquelas intervenções que são continuação, nomeadamente as questões que têm a ver com a drenagem e os pavimentos dentro da cidade. É uma questão complexa e que tem que ser feita com algum grau de contenção para evitar transformarmos a cidade toda num caos. E, portanto, temos que ir fazendo rua a rua e tentando resolver os assuntos minimizando o impacto sobre a atividade económica e sobre a vitalidade da cidade, porque essa é que é a prioridade principal e, portanto, tudo o resto tem que subordinar a isso. E depois, enfim, há um trabalho que é feito em todas as freguesias e todos os dias que é a colaboração com as entidades diversas, desde as juntas até às casas de povo, aos impérios, enfim, tudo aquilo que existe nas freguesias, no sentido de continuarmos a manter a vitalidade das freguesias e a boa manutenção dos caminhos, das estradas, dos edifícios públicos, enfim, tudo aquilo que é a competência da Câmara. Ou seja, eu diria que neste momento a atividade no município de Angra do Heroísmo tem que estar essencialmente focada sobre a questão económica e a questão da sustentabilidade. As outras questões, pois, são importantes também, mas de alguma maneira subordinam-se a este objetivo fundamental. Professor, nesta altura e desde a nossa última conversa, de resto tinha ficado no ar a incerteza, mas já se sabe, o Orçamento de Estado chumbou, a solução será quase certa e já deverá ter sido anunciada à hora que este programa está a ser transmitido. Ele está a ser gravado na quinta-feira em que o Presidente da República anunciou um comunicado ao país dando conta da sua decisão, que em tudo aponta em função da própria reunião do Conselho de Estado para a dissolução do Parlamento e para a convocação de novas eleições, ficando o atual Governo em gestão até à tomada de posse de um novo Parlamento e, naturalmente, de um novo Governo. Tudo isto empurra, em termos de prazos, o orçamento lá para maio, junho do ano que vem, o Orçamento de Estado, que tem implicações para as autarquias. Uma boa parte do financiamento das autarquias vem através do Orçamento de Estado, mas levanta aqui outras questões que têm que ver com os fundos comunitários, têm que ver não só com os programas no âmbito da bazuca, mas também com o plano operacional
de que nada se sabe, e a julgar pelo último quadro comunitário de apoio, o conjunto de regras que normalmente se definem para a aplicação do programa exigem por parte dos municípios muito trabalho para adaptar as candidaturas a essas necessidades. Como é que olha para este ano de 2022 com preocupação? Bom, depois de 2 anos em que a nossa atividade económica e a nossa vida esteve fortemente condicionada pelas questões do Covid, este atraso suplementar, obviamente, que não nos traz vantagem nenhuma, antes pelo contrário, é, enfim, um aspecto muito negativo para a sustentabilidade da economia do país como um todo e, obviamente, com impacto direto nos municípios. No caso de Angra, há aqui, há aqui questões que ficam resolvidas e outras que nem tanto. Bom, o funcionamento do município se manter-se-á sem qualquer alteração, já que na ausência da aprovação do novo orçamento aplica-se o mesmo do ano anterior, em regime duodecimal, ou seja, em cada mês 1/12 daquilo que aconteceu no ano passado. O que quer dizer que nós mantemos a nossa vida como tivemos no ano passado e, portanto, não haverá assim nada de catastrófico, nem nada de muito grave. A Câmara de Angra tem a capacidade financeira para calmamente enfrentar estas dificuldades. Contudo, o novo orçamento, ou melhor, a proposta de orçamento que agora foi chumbada, tinha um conjunto grande de vantagens para nós. Um aumento de cerca de 2 milhões de euros naquilo que seria a nossa disponibilidade financeira, o que é significativo, das autarquias do Conselho, com um principal reflexo nas juntas de freguesia, que tinham um substancial aumento das transferências do Estado. E isso iria permitir que as juntas tivessem também mais algum folgo, o que obviamente se transformaria em vantagens para todos nós, para quem vive nas nossas freguesias. Foi uma pena que o desfecho tenha sido este e, pronto, obviamente que agora não vale a pena chorar sobre o leite derramado, mas creio que há aqui algumas lições a aprender, nomeadamente no que diz respeito aos governos minoritários e às dependências. Há países em que é tradição haver governos minoritários, porque há uma espécie de pacto de regime em que, digamos... Nesses países, como é o caso da Alemanha, as coisas são como estão, não é? Em que se segura, nesses países, há a tradição de segurar as soluções até o fim de mandato. E, portanto, há uma certa garantia. Infelizmente não é o caso entre nós e, portanto, isto, enfim, leva a que nós todos, enquanto cidadãos, tenhamos que pensar bem quando formos votar daqui a alguns meses. Daqui a um par de meses, na verdade. Porque nós não podemos continuar assim. O que aconteceu foi desnecessário e demasiado mau, particularmente num momento que é crucial na recuperação pós-pandemia. E, de facto, nós acho que isto não devia ter acontecido e nós não podemos tolerar que estas coisas aconteçam. Razão pela qual, perdoem-me os pequenos partidos, mas isto não é a altura para se andar com pequeninas quesílias, nem com pequeninas questões, porque isso tem um custo muito elevado depois para a nossa vida em comum e, portanto, é este o problema que nós temos. Mas, no que diz respeito a Angra, estamos bem, vamos continuar a nossa vida e, portanto, o nosso município não é tão prejudicado quanto isso, embora, obviamente, a perda desse dinheiro tenha impacto sobre aquilo que se poderia fazer e não será feito. A meio desta semana houve uma cimeira, digamos assim, a Angra Praia, em que as equipas autárquicas de ambos os concelhos estiveram reunidas na Praia da Vitória e pelo que veio ao público, isso soube consertar a ação dos municípios naquilo que é comum, ou que é o interesse comum, não de cada um dos municípios, mas da Ilha Terceira. Sim. O que é que, do seu ponto de vista, resultou desta reunião? Esta reunião é uma reunião que, felizmente, desde há alguns anos se vem realizando e é fundamental para a boa gestão autárquica e para a boa gestão política da ilha. Os dois concelhos operam um conjunto de infraestruturas que são comuns, têm um conjunto de interesses que são comuns e, obviamente, que têm que o discutir e têm que criar um clima de confiança mútua e de relacionamento próximo, quer entre os presidentes de Câmara, quer entre os diversos vereadores, em função dos respectivos pelouros, de maneira que essa colaboração seja, de facto, real. Para além disso, nós temos um conjunto de nomeações e um conjunto de decisões quanto à gestão de infraestruturas comuns, desde a Taramba até outros órgãos em que ambos os municípios participam, em que é fundamental que haja um acordo sobre o que fazer.
Depois há aquelas questões que são questões de política geral da ilha, como os transportes aéreos, os transportes marítimos, as questões que, enfim, que afetam a economia da ilha, a promoção da ilha no exterior, as questões que têm a ver com o turismo, porque obviamente ninguém vem à Ilha Terceira para visitar Angra, para visitar a praia. Quando cá chega, vai visitar a ilha e, portanto, nós temos que nos coordenar, ou melhor, temos que manter essa coordenação. A reunião foi extremamente frutuosa, passou-se em análise os principais pontos destes dossiês comuns e chegou-se a um conjunto de bons entendimentos para que os dois municípios possam continuar o seu trabalho em prol da Ilha Terceira. Há poucos dias a Câmara anunciou as Sanjoaninas de 2022. Muita gente se questionou de porque é que havia de estar a anunciar as Sanjoaninas antes do Pão por Deus, do Halloween e do Natal. Contudo, há que perceber que o cartaz, as Sanjoaninas começam a ser vendidas, entre aspas, fora de portas, para que as pessoas que estão fora possam fazer o planeamento para virem às festas. Do ponto de vista... evidente que o futuro a Deus pertence, a gente não sabe o que é que vai acontecer com a evolução da pandemia. Alguns países estão neste momento a sentir, digamos, uma nova vaga de casos, já em alguns países se fala em novos confinamentos, mas era importante nesta altura deixar a marca de que pelo menos, se houver condições, haverá Sanjoaninas. Bom, eu diria que haverá Sanjoaninas. Nós já aprendemos o suficiente no nosso relacionamento com a pandemia para sabermos o que podemos e como devemos fazê-lo. Portanto, nesta altura... Enfim, e pronto. A não ser que, obviamente, que aconteça o futuro a Deus pertence, enfim, não aconteça qualquer catástrofe que esteja para além daquilo que seja possível controlar, mas mantendo-se a pandemia dentro, enfim, daquilo que tem sido o seu percurso até agora, nós sabemos o que fazer. E por isso foi tomada a decisão de rapidamente divulgar as datas. Isto porquê? Porque os agentes de viagem fazem os seus pacotes de venda e precisam muito cedo de saber quais as datas para poderem exatamente depois, na sua relação com os transportadores aéreos e marítimos, estabelecer, enfim, os acordos e os pacotes comerciais que têm que ser feitos. Isso normalmente é feito por esta altura, portanto nós não fizemos muito mais cedo do que é costume, foi feito na data costumeira, de maneira que eles possam também fazer o seu trabalho. Por outro lado, também há aqui uma necessidade deste ano sermos mais ativos na divulgação interna, porque perdeu-se aqui um bocadinho o balanço. Já no ano passado fizeram-se umas Sanjoaninas mais reduzidas, mas ainda assim se fez alguma coisa, e agora este ano nós precisamos de retomar aquilo que é costume, e isso implica o envolvimento de muita gente. As Sanjoaninas fazem-se só em termos de coordenação, são e de voluntariado, cerca de 200 de pessoas que estão a trabalhar diretamente nas festas, e nós precisamos de voltar a recrutar esta gente, de voltar a acordar as equipas e a pôr-lhe, digamos, enfim, aquela pressão necessária para que a atividade retome. E é esse o objetivo, e é isso que está a ser feito, no sentido de termos uma retoma das Sanjoaninas que, enfim, que de alguma maneira marque também o retorno à normalidade. Até à chegada da pandemia, a autarquia vinha a desenvolver um trabalho importante e interessante de promoção e de participação nos órgãos da Unesco que têm a ver com o património cultural. Havia uma atividade quase regular de participação em reuniões, no debate de questões que têm a ver com a cidade de património. Naturalmente que a pandemia impediu que esse movimento se concretizasse do ponto de vista físico. Terá acontecido, sim, eu sei alguma coisa de forma mais mitigada, mas foi acontecendo. A pergunta que eu lhe faço é se com uma nova equipa, o que é que pretende fazer neste domínio agora que pelo menos as coisas estão mais controladas? Vamos fazer os possíveis por retomar a atividade tão depressa quanto também os diversos órgãos vão retomando, porque esta paragem da atividade regular se fez sentir em todo o mundo e em todos os nossos parceiros, e portanto aquilo que eu há bocadinho dizia em relação às Sanjoaninas, que agora é preciso criar aqui um momento de arranque, de despertar, também tem que acontecer nessa área. Portanto, a Angra mantém todo o seu interesse e toda a sua vontade em ser uma participante ativa no processo, e é isso que faremos logo que as condições o permitam. Portanto, a nossa participação nos órgãos será tão intensa quanto as condições o permitam. O Presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, há poucos dias,
há poucos dias atrás, em declarações ao site Invest in Angra, deixou a ideia de que a promoção do destino turístico terceira teria que assentar também na venda da sua imagem cultural e gastronómica, ou sobretudo e essencialmente na imagem cultural e gastronómica do concelho, para além do conceito puro de paisagem e natureza. Está de acordo com este pressuposto e sei que também a autarquia tem feito um esforço no sentido de promover o destino turístico, neste caso Angra, de também reforçar a promoção nestas valências? Com certeza todos aqueles aspectos que sirvam para valorizar a oferta turística da ilha são muito bem-vindos e, aliás, é esse o nosso objetivo. O município tomou a iniciativa de publicar 2 guias da Ilha Terceira. Isto foi feito em coordenação com a Praia da Vitória. Um em português, que vai ser lançado brevemente por uma empresa da especialidade, uma coleção de guias chamados Foge Comigo, creio que muita gente conhecerá, porque eles são aqueles guias de capa amarela, que são clássicos para cidades mais históricas do continente, portanto as pessoas já conhecem, e outro da Petit Fouté, que é uma empresa francesa que se especializou na produção de guias para o mercado francófono. E esses 2 guias estão neste momento na fase final de preparação e serão lançados agora neste inverno para estarem disponíveis já a partir da primavera para o público em geral. E quando falo em guias não estou a falar em folhetos, estou a falar num livro, enfim, aqueles guias clássicos, grandes, com uma explicação aprofundada de que é a oferta turística que existe na Ilha Terceira. E neste momento estão a ser desenvolvidos os contactos finais no sentido de se adquirir também os serviços para a produção de um guia em língua inglesa voltado para o mundo anglófono e para o mundo em geral, já que o inglês é neste momento a língua mais internacional e, portanto, neste momento está também a correr o processo para a produção de um guia desses. Portanto, nós estamos fazendo aquilo que nos compete no sentido de promover a ilha. Mas claro que isto leva-nos sempre ao mesmo ponto, as questões do transporte aéreo. E aí as coisas têm corrido manifestamente mal outra vez. Aliás, é de estranhar até o silêncio de algumas das vozes que antes muito gritavam por aqui. Nesta altura parece claramente dito que o aeroporto de Ponta Algada é a centralidade e afinal o tal concurso para as obrigações de serviço público que não tinha seguido, afinal seguiu, e aquilo que não era para acontecer, afinal aconteceu. E de facto as coisas pioraram bastante e, portanto, esta é uma matéria que continua em cima da mesa e é uma das nossas grandes preocupações. A mesma coisa acontece com as ligações aos Estados Unidos. Quando a Delta Airlines voava para Ponta Delgada, muitos das vozes aqui da Terceira diziam que o avião tinha sido desviado das lajes por causa do Acordo das Lajes. Agora que é a United, pelos vistos, o Acordo das Lajes já não existe e essas coisas já têm outros caráter. Portanto, há aqui alguma falta de coerência também nas nossas vozes terceirenses que precisam de se afinar e nós precisamos de manter alguma lógica e alguma coerência. As coisas não podem ser num dia de uma determinada forma porque alguém está no poder e no dia a seguir serem o contrário porque já é outro que está no poder. E, portanto, estas matérias continuam a manter esta enorme importância para o desenvolvimento turístico da ilha e não podem de maneira nenhuma ser ignoradas. Sem boa acessibilidade aérea não há guias, nem há oferta turística, nem há coisa nenhuma que possa, colmatar as dificuldades de cá chegar. Quem quer fazer turismo quer ligações diretas, rápidas e eficazes, porque ninguém quer passar as suas férias sentado no aeroporto à espera que o avião venha ou não venha, nem estar a fazer ligações aqui e ali. As pessoas querem, de facto, umas férias em que as ligações sejam fáceis, baratas e eficazes. E é isso que nos continua a faltar. Professor, uma outra questão tem que ver, mas isto também tem que ver com o programa operacional, o quadro comunitário 2030, que já se sabe não é 2030, é 20 e qualquer coisa e 20 e qualquer coisa. 30 e qualquer coisa, porque essas coisas nunca acabam na altura. Tem que ver com o tecido da rede de estradas, em geral da Ilha Terceira, mas também em Angra do Heroísmo. Sei que muitas das estradas não são competência da Câmara. Mas a Câmara tem cerca de 700 km de estradas e muitas delas em muito mau estado. É muito mau estado. E numa degradação progressiva, porque quando não se atua
a tempo do mau estado ao caótico é muito mais depressa e progressivo, não é? Sim, o que está... Quando o quadro comunitário não permitia intervenções e o novo ainda não sabemos sabe, exatamente o que é que vai ser, porque essa matéria não está devidamente regulamentada, mas aparecem indicações no sentido que também não será muito favorável a esse objetivo, e é preciso, no caso da terceira, nós olharmos para uma realidade que é a seguinte: há cerca de entre 25 e 20 anos atrás fizeram-se os grandes investimentos viários na terceira. Isso corresponde ao período normal de vida de um tapete asfáltico. E, portanto, nós temos muitas das vias que estão naturalmente, devido ao custo do tempo e ao uso, a atingir aquele momento em que é necessário fazer uma recarga. Nós temos troços em muito mau estado. O troço, por exemplo, que liga a rotunda ali do Reguinho à Grota do Medo e aquela zona para ali de cima está a ficar impassável, é uma estrada regional. Nós temos, para não dizermos que estamos apenas a falar no regional, nas estradas municipais, o caminho de cima que liga ali as 12 Ribeiras à Terra Santa tem troços impassáveis. Nós temos aí troços um bocadinho por todo o lado que estão... O troço que vem da rotunda da Carne Açor, da antiga Carne Açor para baixo, para a agência funerária. Sim, é uma das entradas da cidade, o Lameirinho. Esse aí está em vias de lançamento do concurso para a sua substituição, porque há aí uma outra questão que precisa ser resolvida e que tem a ver com a rede de águas e de esgotos, que também está a atingir o seu período de vida útil e que tudo aquilo precisa de ser revisto. Portanto, essa é uma das obras que a Câmara tem que fazer. Eu, se calhar, enfim, embora este seja um problema genérico, em que há estradas de todas as responsabilidades da Câmara, do IROA, da região, que estão em mau estado, eu focar-me-ia sobre as da Câmara. A pergunta, não haveria maneira de, no fundo, quando há muitas entidades a mexer na mesma panela, ou quando há muito cozinheiro a mexer na mesma panela, o cozinhar normalmente nunca fica Exatamente. Muito bom. Não haveria maneira de toda a gente se pôr de acordo e passar a tutela daquilo que é estradas para uma única entidade? Sim, isso é algo que no continente foi feito em relação à generalidade das estradas, em que os municípios assumiram essa competência, obviamente com as correspondentes transferências por parte do Estado. E há os troços das antigas estradas nacionais que de alguma maneira ficaram relativamente obsoletos com as novas vias rápidas e autoestradas, passaram à tutela municipal e foi unificada a gestão municipal. Aqui também se deveria fazer o mesmo, porque as câmaras municipais são aquelas entidades que estão mais próximas e têm melhores condições para resolver o assunto. Essa é uma daquelas questões que, do ponto de vista da descentralização, que é uma matéria que no continente tem tido enormes avanços e que aqui tem estado parada, mas que é um dossiê que tem que ser revisitado, é uma das questões prioritárias. Isso vai parar uma coisa que tem a ver com a regulamentação do Estatuto das Vias Terrestres, que é uma matéria que está em cima da mesa, pelo menos há uma década e meia, sem nunca ter tido o desenvolvimento que devia ter. Portanto, é uma questão candente. Mas a verdade é que, independentemente disso, cada uma das entidades tem a obrigação de olhar para aquelas que são as suas vias. E a Câmara de Angra tem algumas vias de grande trânsito que estão neste momento a precisar de reforma. Uma delas é o Lameirinho, que falávamos aqui, aquela ligação de Esterro pelo Lameirinho acima, em que nós estamos já com as coisas avançadas no sentido de resolvermos isso. Outro troço é o troço das Bicas, em que aí temos uma rede de água extremamente antiga, que ainda é feita com tubagem de fibrocimento e que tem rupturas regulares, por isso, enfim, o caminho é uma sucessão de remendos por causa das constantes rupturas da água, para além dos problemas que a própria rede tem de perdas, portanto é urgente fazer a substituição. Esse processo está neste momento para concurso, para iniciar o processo para concurso, e nós temos já em concurso, já em adjudicação, a ligação do Posto Santo a Santa Luzia, ou seja, o Espigão, a zona do Espigão, quer o Espigão comum e o Espigão velho, que são duas zonas que estão neste momento já adjudicadas e que são as primeiras a entrar neste processo. Eu diria que estes três troços são os mais prioritários na rede municipal. Mas depois nós temos um sem número de troços aqui e ali que precisa, nos últimos 2 anos, nós temos investido cerca de 1 milhão de euros ao ano em arranjo de caminhos. Temos ido essencialmente aos pequenos caminhos rurais, às canadas e às só aquelas coisas mais pequenas para eliminarmos o máximo de problemas, e estamos agora a concentrar em troços maiores, sendo que estes, ali a ligação da Boa Hora, ou melhor, das veredas, até ali às Bicas, o Espigão
os dois caminhos do Espigão, portanto, a ligação ao Posto Santo e depois o Lameirinho, são neste momento os mais prioritários e temos toda a intenção de muito rapidamente resolver esses problemas. Desde o início do seu primeiro mandato, herdou a situação dos parquímetros e nunca se mostrou muito satisfeito com a solução que no fundo herdou, que é uma redundância, mas é mesmo assim. E sempre afirmou que quando chegasse a altura da renovação de contrato, está a chegar, felizmente. As coisas iam mudar substancialmente. Já tem um figurino pré-definido para o que vai fazer-se? Nesta altura nós temos um conjunto já muito razoável de propostas para um novo regulamento. O novo regulamento esse que será submetido à Assembleia Municipal o mais tardar no primeiro trimestre do ano que vem. E, portanto, nós estamos a trabalhar no sentido de resolver esta questão o mais rapidamente possível. O contrato anterior era um contrato feito por 10 anos, foi assinado em 12 e, portanto, 22 é o último ano de vigência e, portanto, está na altura de iniciarmos quer um trabalho que é prévio, que é a criação de um novo regulamento, porque é com base nesse regulamento que depois é aberto o concurso para um novo concessionário. E, portanto, o novo regulamento tem que ser aprovado pela Assembleia Municipal num prazo relativamente curto. O regulamento está neste momento em fase avançada de elaboração e será colocado à consideração da Assembleia o mais tardar na primeira sessão de 2022. Professor, peço-lhe em 2 minutos um breve balanço das obras que estão em curso, daquelas, nomeadamente, que poderão estar a incomodar mais o cidadão. Eu acho que neste momento o maior incómodo, particularmente para quem usa a parte baixa da cidade, é a obra ali diante do seminário, seja na Rua do Palácio, que de facto causa ali um constrangimento ali junto aos Correios, e causa uma razoável perda de estacionamento, que obviamente não nos agrada que continue assim. Contudo, era uma obra super necessária, porque, como todos sabemos, temos cada vez que chove uma erupção de água ali na esquina da Rua do Rego, que era preciso resolver. A obra está a decorrer com razoável celeridade, embora com alguns problemas resultado das constantes chuvas. Nós, infelizmente, estamos a ter um outono super chuvoso e o trabalho ali tem sido muito difícil e, portanto, as coisas não têm avançado da forma como nós gostaríamos de vê-las avançar. Contudo, a obra está em curso e esperemos que daqui até ao Natal a ligação para cima esteja feita e seja possível abrir aquela esquina. Depois a obra vai continuar outra vez numa zona muito incomodativa, que é o troço entre a esquina dos Correios e a Caixa Económica. Portanto, aquela rua para ali adiante também tem que ser toda aberta e o pavimento substituído. Portanto, é mais um empecilho, mas são daqueles empecilhos que temos que ter. Outra obra que está para se iniciar em breve, que todos tememos, ou melhor dizendo, todos desejamos, mas ao mesmo tempo todos tememos, é a substituição do pavimento da Ladeira de São Francisco. É uma obra necessária, o pavimento está em péssimo estado, só que é uma obra que vai trazer um conjunto de consequências muito desagradáveis para o funcionamento da cidade. Tem-se andado a adiar tanto quanto se pode, porque ninguém quer realmente encarar. Tem que chegar o dia. Tem que chegar o dia, mas que vai ser um dia desagradável, garanto-vos que vai ser, porque as coisas vão ficar verdadeiramente difíceis ali na zona baixa da cidade. Mas, claro que é uma obra que tem que ser feita, o pavimento da maneira como está não pode continuar. Portanto, eu diria que nas obras mais incomodativas, no topo da lista, estão estas. Depois há outras obras, enfim, os muros do Bailão estão a entrar na fase final de acabamento, portanto, já se reabriu o estacionamento na rua diante do Campo de Jogos, portanto, essa parte já está, a parte mais incomodativa está ultrapassada, o terminal de caminhonagem está a andar lentamente, mas lá vai andando, a obra das piscinas também está andando razoavelmente bem, e, portanto, esperamos que no princípio do próximo ano seja possível reabri-las ao público, já com novos equipamentos e totalmente isoladas e com as questões energéticas resolvidas. Também esta foi uma grande intervenção, correspondia aos 30 anos, o tempo de vida útil dos equipamentos, foi preciso substituir aquilo tudo. Há outras 2 obras incomodativas que vão implicar o encerramento quer do Centro Cultural, quer do Teatro, por períodos que espero eu não sejam muito longos, mas vai implicar isso, que é a substituição da ventilação e do ar-condicionado, que estão obsoletos nos 2 lados e nem funcionam de forma capaz e, portanto, todos nós já passámos por aquela experiência desagradável de apanharmos uma sauna teatral
portanto vamos tentar resolver isso, mas isso Antes também... dos bailinhos. Não, depois dos bailinhos, porque daqui até os bailinhos não nos atrevemos, qualquer atraso implica que os bailinhos vão fazer, portanto vamos esperar que os bailinhos passem e depois então vamos olhar para esse problema. Mais vale uns bailinhos com mais calor do que bailinho nenhum. As outras questões são aquelas que já falámos, das estradas, que são obras complexas. Temos uma ali nas 5 Ribeiras que vai ter também algum grau de incómodo, que é a construção de uma nova rede de distribuição de água na Canada da Ribeira das 5 e na Canada da Ribeira do Moro e a sua repavimentação, o que também trará com certeza algum grau de incómodo, mas vamos ver se conseguimos minimizar esse incómodo tanto quanto possível. Professor, para terminar, a habitual pergunta para a resposta na próxima semana da Presidente da Câmara da Praia da Vitória. Pois eu creio que na sequência da reunião entre os dois municípios, dos dois executivos municipais, para melhor dizendo, que tivemos nesta semana, a pergunta óbvia é de que maneira que a minha colega da Praia da Vitória vê o funcionamento global da Ilha Terceira, os dossiês que são comuns aos dois lados, e qual é a visão que o novo executivo da Praia da Vitória tem sobre eles. A resposta chegará na próxima semana. Professor, quanto a nós estamos por hoje conversados, até 2 a 15 dias. Até 2 a 15 dias, se Deus quiser. O Poder Local na Rádio. Hoje com Ala Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.